Olá, terapeutas! Se você sonha em ser o terapeuta que você pode ser, com muito sucesso, você precisa saber que o problema que o seu cliente traz nunca é o problema. E que o seu cliente, e talvez você, tenha ciência de um problema, mas não tem consciência desse problema. Se você quer saber, então vai lá e assiste o episódio 1 dos Segredos do Terapeuta Espetacular. Eu também falei no primeiro episódio como criamos a nossa realidade, positiva ou negativa. Ou seja, como criamos os nossos problemas. E hoje eu vou falar que essa criação da realidade, tanto sua, de ser uma terapeuta de sucesso, como de seus clientes ou futuros clientes, de terem uma vida de paz, abundância e amor, tem como base a tríade da criação, que é o sentir, pensar e agir. Eu sou Sônia Della Bianca, mentora de terapeutas. Sou terapeuta holística e integrativa há mais de 13 anos. E eu quero trazer a consciência dessa tríade porque ela me ajudou muito a ter sucesso como terapeuta. E não ter consciência dessa tríade talvez esteja te impedindo de você agir como um terapeuta que você sabe que você pode ser. Antes de eu falar dessa tríade, pare e pense. Que pensamento negativo vem para você em relação a ser um terapeuta de sucesso? Que esse pensamento pode estar te trazendo uma dor física ou emocional. Pode ser que você pense, eu acho difícil viver de terapia. Minha família não apoia. As pessoas não acreditam em terapia. O bairro que eu moro, as pessoas não têm uma cultura para terapia. Eu não consigo ter coragem para ser terapeuta. Eu sou uma pessoa cheia de problemas, como é que eu posso ser terapeuta? Não me sinto capaz de ajudar as pessoas. Eu queria muito ser uma terapeuta de sucesso, mesmo começando do zero, mas acho que eu não vou conseguir. O investimento para ser terapeuta, é muito alto. Eu como terapeuta não estou atraindo cliente para ser atendido. Não consigo fidelizar meus clientes. Então são vários pensamentos que você pode ter quando você olha para essa oportunidade de ser um terapeuta de sucesso. Então agora, pega esse pensamento, tá? Fecha os seus olhos e traga isso para o teu corpo. Em alguma parte do seu corpo, que vier primeiro. Leva esse pensamento para essa área. Toca essa área do teu corpo e veja que sentimento isso traz para você. É um medo? É uma preocupação? É uma sensação de incapacidade? É uma frustração? É uma raiva? É uma tristeza? Pare e perceba o que você sente. Então você tem aí um pensamento e você tem um sentimento, certo? Esse pensamento e esse sentimento faz parte do seu sentir. E esse sentir está te pedindo de você agir como a terapeuta que você sabe que pode ser. O que eu quero falar agora é que essa mudança de pensamento, ela não vai ocorrer de uma forma mágica, não. Não é milagre, tá? Nada é milagre, nada é mágico. Quando a gente faz uma prática, ela é um recurso para você ou o seu cliente voltar para dentro de si, sentir e acreditar. Então fique sempre atenta que normalmente quando você está aplicando ou ensinando algo para o seu cliente, você está ajudando a resgatar o poder que existe dentro dele. Por isso que a responsabilidade pela cura, pelo equilíbrio, pela transformação, não está no terapeuta, está no cliente. Sempre lembre disso. Seu papel é despertar esse poder pessoal curativo que já existe dentro da pessoa, para que ela consiga ser o que precisa ser para se curar. Essa postura é muito importante para o terapeuta. A responsabilidade é sempre do cliente.
Você vai entregar 50%. Não, você vai entregar os seus 100% e ele vai ter os 100% dele. Você tem os 100% para você estar mostrando para ele qual é a abertura que ele precisa ter, o que ele precisa fazer para poder estar mudando, e ele tem 100% para querer mudar, para ter a responsabilidade de mudar. Jamais se coloque como mãe ou pai do seu cliente. Jamais julgue o seu cliente. Quando você diz o que ele tem que fazer, acreditando que ele não tem capacidade de descobrir, você está ajudando. Você pode perguntar se o que você tem como orientação faz sentido para ele, tá? E ele é quem vai tomar a decisão. Nosso papel é despertar no nosso cliente caminhos, dar orientações, mostrar possibilidades, e ele vai escolher o que é ideal para ele. Por isso que todo terapeuta gosta de estudar. Ele quer obter mais e mais conhecimentos para poder ter recursos para ajudar, orientar o seu cliente. Bem, vamos ao que interessa aqui, né? O terceiro segredo. O terceiro segredo tá nisso que eu estou falando. Sentir, pensar e agir. Voltando para essa tríade, existe uma estreita correlação entre eles. De tal forma que quando um deles é acionado, desencadeia a reação nos demais. O pensamento gera sentimento, que provoca ação. A ação provoca sentimento e reflexão. O sentimento depende da criação mental e da iniciativa. O que você precisa saber a respeito dessa tríade do pensar, sentir e agir para ter mais tranquilidade interna e equilíbrio emocional? Vamos começar pelo pensamento? O pensamento ele é passivo. É uma avaliação racional do que acontece e o que precisa fazer. Planejamento. Quando um tema é abordado, logo levamos o assunto para a cabeça. Começamos a pensar e a interpretar esse pensamento. Como estamos muito acostumados a pensar, acabamos gerando informações que vêm dos modelos obtidos na nossa família de origem. E a gente pode distorcer um simples fato. Nosso racional tem a ver com nossos referenciais. Por isso, na hora de decidir o que precisa fazer e planejar, temos que ter cuidado para não sermos fiel à família de origem e repetir as mesmas dinâmicas dela. Tudo que sentimos, todo comportamento que temos, tem como início alguma forma de pensar. E quase sempre esse processo é imperceptível. Mas sempre, antes de qualquer sentimento ou ação, existe um pensamento. E antes do pensamento, um estímulo que o faz surgir. É um processo tão rápido que raramente nos damos conta dele. Para o cérebro, o curso natural é planejar uma ação e em seguida executá-la. Ou seja, pensar e expressar o pensamento imediatamente. Por isso é muito comum, logo em seguida, vir aquela sensação de arrependimento, de incontinência verbal, de língua solta. E novos pensamentos surgem. Por que eu não me contive? Que gafe ter falado aquilo, o que eu achava? E nesta hora não há borracha, assessoria de comunicação e nem a tecla delete que dê jeito nisso, né? Bem, o sentir, quando você acredita em algo, é como você soubesse que aquilo é verdade. Portanto, acreditar é o mesmo que sentir. São as sensações. Sentir também é passivo. É a maneira de recebermos informações, sensações. Quando sentimos, buscamos as respostas do nosso coração. Devemos prestar atenção nas sensações que acontecem ao abordar um assunto. Essas informações não devem vir da cabeça e as pessoas geralmente não conseguem identificar dessa forma, pois estão muito viciadas em pensar.
Então as sensações, ela tem que vir pelo sentimento e não pelo pensar. Elas só vêm pelo sentir. O pensamento sozinho, ele não tem poder, gente. Quando pensamos em algo positivo, precisamos colocar sentimento. Quando você tem um desejo e se envolve com ele, você estará acreditando. Se você pensar numa cobra, vem um sentimento estranho. Eu, pelo menos, tenho medo de cobra. A maioria das pessoas tem. Então, você percebe que quando você pensa numa cobra, tem uma sensação desagradável? Então, a mesma forma, a gente tem que fazer o nosso cliente, ele, na hora que ele lê, ele vai pensar, na hora que você mostrar para ele alguma coisa, ele vai pensar. Mas tem que fazer ele sentir, para ele poder sair da sessão e mudar. Então, conforme você respondeu no que você pensa, com certeza você encontrou um sentimento. Então, você está acreditando nisso. Você pensou que não é capaz de ter sucesso, né? Por conta de alguma coisa, sentiu. Teve um sentimento. Vamos para o último componente da tríade da criação, que é o agir. Agir é tão importante quanto pensar e sentir. É algo ativo, é de execução, cria mudanças internas e externas. Na hora de agir, é preciso colocar uma energia. E para isso, você precisou sentir e pensar antes de agir. Só se vai para a ação quando fazemos um planejamento. Importante aqui é ver se suas atitudes são coerentes com o que você sente e pensa. Pois se não forem coerentes, você não sairá do lugar. E se forem coerentes, todas direcionadas para o mesmo objetivo, você verá que sai do lugar e caminha em direção à vida. Na hora de agir, é preciso mudanças internas e externas, para não criar um padrão repetitivo ou viciado que te faz permanecer no mesmo lugar. Você já deve ter percebido esses 3 campos que interagem o tempo todo e que existe uma área de interseção do pensar com o sentir, do sentir com o agir, do pensar com o agir e, finalmente, dos 3 campos. Imagine então que essas 3 energias estejam puxando para direções diferentes. Por exemplo, eu sinto que eu quero algo novo, mudar de profissão, e penso que é melhor continuar nessa mesma profissão, ou ficar dentro de casa, desempregada, ou ficar, não arriscar ir para lugar nenhum, fazer nada, pois eu já estou dominando essa área. Eu sei que eu posso viver para sobreviver, eu estou sobrevivendo. E aí, se você continua trabalhando em algo que você não gosta, porque você escolheu isso, você pensou e falou assim, é melhor continuar nessa mesma profissão, vou mudar não. Na hora de agir, na hora que você for trabalhar, você vai trabalhar insatisfeito. Se você vai ficar dentro de casa, você vai ficar insatisfeita. No trabalho, você não vai conseguir render, não vai conseguir produzir. Não tem energia para criar. E acaba sabotando, ficando doente ou deprimido. Ou foge da realidade usando remédios, drogas, álcool, fumando, comendo. O resultado é que essa pessoa não sai do lugar, perde uma energia enorme e não consegue alcançar seus objetivos, gerando aí um padrão de dor física ou emocional. Nesse mesmo caso, por exemplo, sente que precisa fazer algo novo. Amplia os horizontes. Pensa que vai atrás dos seus desafios. Pensa qual é a melhor maneira para se organizar para isso, se preparando para esse novo desafio, decidindo qual a área que dará prazer e qual a melhor estratégia para fazer uma transição. Na hora de agir, se sente segura de dar um passo na direção do novo projeto, pois sabe que o seu coração está te direcionando, os seus pensamentos se organizaram para enfrentar uma mudança e suas atitudes serão na direção de conquistar e ir muito além de uma nova jornada de vida. Dessa nova jornada de vida. Segue cheia de energia e sai logo do lugar.
antes de me aposentar, eu estava insatisfeita, eu trabalhava insatisfeita. Eu trabalhava por dinheiro, na realidade eu trabalhava por dinheiro. Trabalhava mal? Não, eu era muito competente naquilo que eu fazia. Eu até gostava daquilo que eu fazia, porque eram exatas, então era relatório, computador, botava lá o relatório, botava os números, saía. Não tinha muito a coisa da figura humana. Então eu gostava do que fazia, mas eu não era feliz. Aí eu não tinha energia nenhuma para trabalhar, não suportava a musiquinha do Fantástico, adorava a sexta-feira, porque o sábado e domingo eu não ia para o trabalho. Eu hoje trabalho qualquer dia, tenho prazer, porque eu faço o que eu gosto. Entende? Então, isso dá energia. E olha que antes eu comecei a me preparar para me aposentar, bem antes de me aposentar. Eu comecei a estudar, fui para a China, fazer cursos. Então eu fiz me estudei muito antes de me aposentar. E eu comecei a atender antes de me aposentar. Eu trabalhava à noite no consultório. E, cara, para mim aquilo era um prazer. Eu trabalhava às vezes até 10 horas da noite. Chegava no consultório 6 horas, trabalhava até 10 horas, uma satisfação. Por quê? Porque aquilo ali fazia sentido para mim. Eu sentia aquilo bem para mim. E hoje eu estou com mais de 12 anos, estou com 13 anos de terapeuta e tenho a mesma empolgação do início. Entende? Então percebe bem a importância desse terceiro segredo, de sentir, pensar e agir. E vamos agora para o quarto segredo. O quarto segredo são os padrões de dor. Lá no primeiro segredo, o problema nunca é o problema, lembra? Eu mostrei a diferença entre ciência e consciência. E que o cliente chega até você com ciência do problema, mas não consegue mudar, porque ele não tem a consciência. E o terapeuta espetacular, ele tem várias formas de trazer essa consciência. Uma forma foi o segundo segredo, que é a autossabotagem. E esse quarto segredo, que são os padrões de dor, também é uma forma de trazer à consciência o que está por trás do problema. A verdade não existe na dor propriamente dita. A dor física aponta para uma dor emocional. Tanto quanto a dor emocional, eventualmente, cria sintomas físicos de dor. Sem nenhuma distinção entre a causa da dor e seus efeitos, todas as dores do passado se fundem com a dor do presente e produz uma dor futura também. Porque todas as dores do passado, quando se fundem, produz um medo de uma dor futura também. Então, eu passo por um evento no passado, aonde eu senti, vamos dizer, uma dor, né? um pensamento, né? Ver alguma coisa lá do passado onde eu senti, vamos dizer, eu fui traída. Aí eu gero uma doença emocional aqui agora no presente, ou até mesmo física, para que eu não execute nada para ir uma dor para o futuro. Eu paraliso. Entende que tem uma coerência do sentir, pensar e agir? Entende? Porque se eu estou sentindo alguma coisa lá do passado, no presente, eu não vou para o futuro. Porque eu tenho medo dessa dor piorar. Quando o cliente traz uma dor física crônica, isto é, persistente, continuada, tipo por volta de uns 3 meses, mais de uns 3 meses, claro, que vai levar a uma dor da vida, a uma dor emocional, né? Uma perda de dinheiro, uma atividade reduzida, né? Então, se a pessoa está com uma dor física lá, ela vai começar a não andar direito, a não fazer, ela vai se excluir socialmente. Ela vai ter uma baixa autoestima. Quando você está com muita dor, você não se gosta. E você vai ficar se achando um nada, né? Você vai se isolar, inevitavelmente, por conta da dor. O assunto real aqui é a linha inicial para a recuperação da dor crônica. É aceitar a dor como uma dádiva e continuar a vivendo a vida.
Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela contraiu o vírus do HIV. E aí, ela era professora de inglês e viveu a vida dela inteira trabalhando como professora, igual a mim, trabalhava com dinheiro, por conta de dinheiro, né? Ela dominava o inglês, porque ela morou fora, chegou no Brasil, não se identificou com a faculdade que ela fez, com a universidade que ela fez. O que ela fez? Ela foi se dar aula de inglês. Fez lá um preparatório para dar aula e começou a dar aula de inglês. Ela criou os filhos, sustentou a vida dela inteira como professora de inglês. Aí ela contraiu o vírus do HIV. Quando ela contraiu o vírus do HIV, né, é uma dor física, é alguma coisa física. Né? Ela, no lugar dela ficar contra aquilo ali tudo, ela foi procurar tratamento emocional. Ela foi procurar terapia. Ela se encantou com a terapia e se tornou uma terapeuta. E aí ela diz hoje que o HIV foi uma dádiva na vida dela. Porque se ela não tivesse contraído o vírus, ela não teria procurado terapia. E como ela procurou terapia, ela se apaixonou. E hoje ela ama o que faz, igual a mim. Entende? Então, a gente precisa olhar para essa dor que a gente vivenciou e buscar uma recuperação. E não se colocar como um assunto que acabou. A minha vida acabou. Só que a gente não tem essa consciência. Nós, terapeutas, temos que levar isso para o nosso cliente. Poucos sofredores entendem isso, que a dor do passado pode virar uma dádiva. Eles têm muito a ganhar com o sofrimento, os sofredores. Isso parece irracional? Talvez. Mas, embora possa parecer irracional para você, o sofrimento contínuo traz prêmios muito reais. E, embora poucos de nós gostemos de admitir que nós temos qualquer responsabilidade sobre o assunto, a dor somente continua enquanto serve para algum propósito, sabia? A dor persistente, por exemplo, pode representar um desejo inconsciente de ganhar como prêmio a atenção. Em outras palavras, a dor persistente traz recompensas. É difícil, às vezes, do sofredor entender isso. Mas nós, terapeutas, temos que colocar isso aí com um olhar para a gente poder ajudar esse cliente. Que recompensa ele está tendo com essa dor? Entende? Ainda mais que a dor física, a dor emocional frustra e arruína as pessoas, arruína as vidas das pessoas. Deixa louco, porque pelo menos a dor física é tangível, mas a dor emocional, como é difícil de descrever, a dor de um coração partido, de um espírito ferido, de uma alma ferida. No entanto, o cérebro responde real e ao imaginado exatamente do mesmo modo. Ele traduz a dor emocional em sentimento tão intenso quanto aquela da dor física. Com a dor, o medo e o medo da dor, como última expectativa de vida, isto é, para o futuro, não poderiam ocorrer, como não poderiam ocorrer mudanças comportamentais. Então, eu tenho uma dor, eu tenho medo dessa dor como uma última expectativa de vida para o futuro. Como eu não vou mudar, não vou ter outros comportamentos, vou mudar meus comportamentos? E é com base de 22 comportamentos negativos que o terapeuta espetacular traz à consciência do seu cliente esse padrão de dor. Vamos lá? Bem, o número 1 é a preocupação mórbida com a dor. O cliente, ele não muda porque a expectativa de vida dele se concentra na dor. É capaz de relatar sua dor nos mínimos detalhes. Sabe o hipocondríaco? É mais ou menos isso. Um outro padrão de dor é a dependência. É aquele que não muda porque ele está dependente de qualquer tipo de estimulante ou calmante. Um outro padrão de dor é o estado de depressão.
Ele tem uma dificuldade de se tornar independente e medo de enfrentar os outros. Tem alguma história lá do passado que tornou ele nesse estado depressivo. Ele tem medo de enfrentar os outros. Ele tem uma dificuldade de se tornar independente. E aí a gente vai, na sessão, no atendimento terapêutico, do terapeuta espetacular, ele vai desvendar da onde vem isso. Vocês vão ver isso lá no workshop na terça-feira. O 4 é a feira de médicos. Está sempre procurando a cura para os seus males, procurando fora o remédio para a sua dor interna. Aquele cliente que chega, você é minha última opção, eu já sei. Foi a vários lugares e ele não quer mudar. Tem uma dor aí por detrás que eu preciso descobrir. 5. Se sente vítima ou sofredor. Se retira da vida social. 6. Falta de libido. Se retira da vida sexual. Tem relações sexuais somente para não prejudicar o relacionamento. Ou até finge o ato. Então leva essa libido para outro lugar, sem ser sexual. A pessoa tem uma falta de libido para ser feliz. Aí mostra só uma máscara de felicidade para não prejudicar a relação que tem com o outro, porque o outro pode se afastar. Ou tu fica fingindo, entendeu? Que está feliz, que está tudo bem, mas não está. Então essa é a falta de libido. A dor da falta de libido, né? A dor da explosão de ira. Usa uma dor, né, como desculpa para seus ataques histéricos. E explode por ter reprimido o sentimento de raiva. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa tem uma dor crônica aí uma dor de estômago, tá? E aí ela tá com essa dor de estômago e ela começa a ter ataque histérico por conta da dor e diz, porque eu tô com dor de estômago. Ou ele guardou tanta raiva, que ele fala, né? Essa dor de estômago, eu tenho que explodir, porque é como se estivesse fervendo aqui. Ele não sabe que tá ali dentro da raiva. O número 8, retribuição divina. Essa dor, ela acredita que a dor é uma retribuição de Deus. Retribuição pelos seus erros. Ver a dor como autopunição. Então, às vezes, na maioria das vezes, ele não tem consciência disso não, tá? A gente vai descobrir no corpo dele. O 9. Só quero melhorar. Resolver já não desejo. Ele desistiu de ficar curado. Isto deixa paralisado, preso ao medo irracional de que se participar da vida, vai piorar a dor. Então ele fica só na melhora, quando está melhorzinho, ele quer escapulir. Porque ele não quer resolver. Porque se ele for para o futuro, ele tem medo de piorar a dor. Então ele fica ali só na melhorazinha. Entendeu? Sentimento de falhar. Ele perde a esperança de um novo tratamento, de uma nova solução, porque ele desenvolveu um ponto de vista fatalista em relação à vida. Então ele acha sempre que vai ser fatal, que ele vai errar, que vai falhar. Então ele já não quer fazer mais nada. O 11 é o salvador. Ele se identifica com a dor dos outros. Fará tudo para livrar o outro da dor, do sofrimento, da angústia. Acontece muito com alguns terapeutas. Ele se identifica com a dor dos outros e ele acaba vivenciando a dor do outro. Não tem que vivenciar, a dor é do outro. Tem que colocar isso. No curso Terapeuta Espetacular Online eu explico isso. O 12, nega todos os problemas menos esta dor. Está acomodado, nada importa, está mais envolvido com o seu próprio sofrimento e não faz nada para mudar. Então ele fica da dor o tempo todo, ele não muda. Ele nega mesmo qualquer outra coisa. Não é isso não. Não é isso não, é a minha dor. Entende? Então a gente fala, olha, o que está acontecendo é que você está sem estímulo para coisa. Não, eu não tenho estímulo porque eu fui traída.
Entende? Então ele fica preso nessa traição e não anda. O 13, vitimização. Tem má vontade pela própria recuperação. Arruma desculpas achando que é vítima de tudo. Usa a dor para se colocar com a má vontade, entendeu? Então tá sempre no lugar de vítima mesmo, né? Se vitimizando por tudo. O 14 é a manipulação. Usa a dor para manipular, para ser visto e para que o outro faça suas vontades. Entende? Eu tive um cliente que a mãe pediu para ele fazer terapia porque ele estava muito dependente dela financeiramente. Ele não ia para o mundo, não ia para a vida, porque ficava dependendo. A mãe tinha condição, ia dando dinheiro para ele e ele foi vivendo nessa situação. Aí a mãe, depois que ele fez umas sessões de terapia, ele parou de pedir dinheiro, né? Falando com a mãe que ia arrumar emprego, que não sei o que, não sei o que lá mais. Aí ele começou a arrumar doença. Ah, eu tô com dor de dente. Aí a mãe resolveu o problema da dor de dente. Depois, eu estou com problema de baixa imunidade, minha garganta está inflamada. A mãe. Então ele começou a ter um outro padrão de dor trazendo para o físico. Porque ele estava manipulando a dependência de uma outra forma. 15. Vício. A dor tornou-se tão difícil de mudar como qualquer outro vício. Entende? A pessoa não sai daquela dor de jeito nenhum, porque acha muito difícil de sair, como se fosse mesmo uma droga. Né? 16. Arrogância. Precisa de ajuda, mas só quer ouvir aquilo que ele mesmo quer ouvir. Ele está sempre com essa palavra. Eu já sei. Eu já sei. Entende? Então você está com uma dor, você vai falar o que ele precisa fazer, como não está de acordo com o que ele quer. Isso aí eu já sei, eu já fiz. Isso é uma arrogância. O 17 é a morte da esperança. Não tem esperança. Se culpa e culpa o outro. Não se vê, não tem fé que vai mudar. E aí fica falando, eu não consigo por conta daquilo outro, porque o outro não faz isso, porque o outro não faz aquilo, ou se culpa, eu não consigo porque eu fui muito inconsequente naquele outro emprego, entendeu? Então começa a se culpar e aí não vê, aí mata a esperança. O 18, eu não quero crescer. Passou por algum trauma na primeira infância. E aí ele fica, não quer crescer. E aí fica paralisado aí no tempo com uma dor. O 19, afastam aqueles que o amam. Afasta quem ama para que não sofram com a sua dor ou doença. Não quer incomodar. Então ele vem para a terapia e ele vem dizendo que está com uma tristeza porque a família toda não está dando atenção para ele, né? Não está coisa. Aí você bate aqui, você escuta, você se afastou porque você não quer incomodar? Sim, eu não quero que eles sofram por mim. Eu não falo nada da minha dor para eles não, mas eles estão muito afastados de mim. Claro, a energia dele fez com que ele se afastasse, que afastasse os outros dele. Entende? Então também é uma dor bem dolorida, vamos dizer assim. O 20, sente-se sem propósito de vida. Divorciado da própria vida e não consegue enfrentar o desafio do dia a dia. O 21 é um conflito fonte-terra e ele fica se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Porque ele está se sentindo tão desconectado, tão abandonado por todos, que ele fica entre o que eu estou fazendo aqui? É um conflito. Né? E aí quando dá isso a gente pergunta, você fica se perguntando por que você está aqui? Sim. Aí você pergunta, né? Quem te abandonou? Você está desconectado? Eu estou desconectado do meu pai. Ele não tem consciência que ele fica nessa pergunta, o que ele está fazendo aqui por conta de um conflito que ele teve com o pai. Bem, e o 22, por último, é a beira do abismo. A sua situação parece por demais caótica. E aí ele não muda. Então,
Esses padrões de dor, esses comportamentos, né, ligados a um padrão de dor, no momento presente estão conectados com dores do passado e com o medo de mais dor no futuro. E, claro, estão servindo de bloqueios para conquistar o que se quer. Precisamos buscar através do corpo físico, qual é este comportamento de dor que está bloqueando eles ir para o futuro. E este segredo de encontrar no próprio corpo físico do cliente, eu vou revelar no workshop, atendendo uma pessoa. Não perca, você pode ser a escolhida. Eu te espero lá. Aguarde, pois vou postar aqui outros 3 segredos até o próximo episódio, até o workshop. Então, me aguarde. Bye, bye.